Cacoal agora tem um plano familiar, benefícios que todos podem pagar. Previnorte, plano de assistência familiar. Para fazer da sua vida uma vida tranquila, com um pouquinho mensal. Uma rede de clínicas de diversas especialidades à disposição de sua família. Farmácia, clínicas odontológicas, ambulâncias para simples remoção e auxílio funerário humanizado. Previnorte, plano de assistência familiar. Programa Palavra Viva. Apoio deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você, no Cacoal Shopping. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394. Olá, bom dia, aqui a graça, aqui a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Zenaldo Dourados e o programa Palavra Viva está no ar e mais uma vez estamos aqui para abençoar a sua vida. Para isso acontecer, eu quero pedir a licença, a liberdade para poder estar entrando no seu lar. Você que nos acompanha pela TV Suruí, canal 15.1, por favor, nos dá a liberdade para poder entrar no seu lar e poder estar te abençoando, amém? Se não dá essa liberdade? Porque este é o propósito deste programa, este é o único objetivo deste programa. Este programa não tem outro objetivo que não seja anunciar as boas do Evangelho, com conteúdos extraordinários, com conteúdos no qual de fato venha trazer conhecimento para a sua vida, que venha trazer um acréscimo favorável da parte de Deus para a tua vida, tá bom? Agora, para isso acontecer, você precisa me dar essa liberdade, que Deus possa te abençoar. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu sempre fico ansioso, aguardando um momento assim para gravar este programa, porque é muito bom quando você tem um desejo no coração de poder abençoar a vida do próximo. Nós não temos noção onde este programa chega, porque é um programa que ele tanto é transmitido pelas redes sociais, quanto também pela televisão. Então é um programa no qual, algumas vezes está chegando na sua casa, eu não conheço a sua história, não sei quem você é, talvez eu nunca te vi, talvez você me viu da televisão, mas eu nunca te vi, né? Mas aqui nós nos preparamos para abençoar a sua vida, sem ao menos te conhecer, sem ao menos te ver, mas nós sabemos que de uma forma ou de outra, o Espírito Santo,
Ele usa a nossa vida como um canal para poder chegar na sua casa e poder também estar te abençoando, tá? Para isso acontecer, você não pode sair daí, você tem que ficar conectado conosco no programa Palavra Viva, porque eu tenho certeza que somente os sábios, os inteligentes, têm isso por opção, em permanecer conectado conosco, porque eu tenho certeza que a sua vida existe uma grande possibilidade de nunca mais ser a mesma, com alguns conceitos, talvez algumas barreiras que precisam ser quebradas na sua vida, tá? Então o programa hoje está extremamente surreal, imperdível. Eu quero mandar um abraço para vocês da Zona Rural. Graças a Deus nós temos uma ótima audiência na Zona Rural. Hoje Deus nos dá a oportunidade de poder usar as redes sociais de uma forma benéfica e através das redes sociais nós alcançamos aí você em Divinópolis, você lá no final da 14, no final da 13, você de Espigão do Oeste, você de Pimenta Bueno, você das regiões circunvizinhas de Cacoal. Deus lhe abençoe, tá? Tenho certeza que nesta manhã o Senhor tem algo também especial para a vida de vocês, tá bom? Gente, e o programa hoje nós vamos continuar quebrando barreiras, porque eu estava conversando aqui com o meu convidado aqui fora das câmeras, né? E eu dizendo, querido, nós precisamos quebrar algumas barreiras, né? E hoje eu convidei meu irmão em Cristo, reverendo Alessandro Santarelli, para que nós possamos estar conversando sobre um tema, não torça o nariz, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre o tema cristão e a política. Sim, nós vamos conversar sobre isso. Sabemos que é um tema bastante desafiador, um tema bastante complicado para se conversar, né? Mas nós não vamos conversar daquilo que nós pensamos ser, é daquilo que a Bíblia nos dá base para pensar. A Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é a nossa direção. Então, nós não vamos usar outro instrumento que não seja a palavra do Senhor. Talvez para te mostrar algumas coisas que até hoje você não conhecia. E talvez você foi como eu, que durante muito tempo teve um posicionamento concernente a isso porque alguém me disse. Mas eu nunca consultei, eu nunca pesquisei, eu nunca li sobre o assunto. Aí depois, quando você começa a ler sobre o assunto, você começa a abrir o seu entendimento e você começa a perceber que as pessoas que te influenciaram para ter um posicionamento não foi por maldade. Também foi porque alguém, de alguma maneira, de alguma forma, influenciou essa pessoa dessa forma, foi um conceito dela, e aí esse conceito passou para você, e até hoje talvez você tenha um conceito. Mas deixa eu falar algo para você, se você torcer o nariz, desarma, respira, 1, 2, 3, desarma, e deixa o Espírito Santo falar no seu coração, tá bom? Porque se você ficar bloqueado, somente por causa desse assunto, se você ficar aí, disso aí eu não quero saber, você não vai aprender, e se você não aprender, você não vai evoluir, e se você não evoluir, você vai continuar com a mesma, desculpa o termo, com a mesma ignorância. E eu falei para vocês que este programa tem por responsabilidade abençoar a sua vida, ser um canal da parte de Deus abençoador para a sua vida, tá bom? Então, se você me tem como homem de Deus, se você tem o pastor Alessandro como homem de Deus, eu tenho certeza que nós não vamos levar para você um conteúdo que de fato não seja da parte do Senhor, tá? Por isso eu quero contar com a sua audiência, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, contar aí que você compartilhe o programa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aprender sobre este assunto, tá bom? Mas agora eu vou para o intervalo comercial, aí quando eu voltar, eu já vou estar aqui com o reverendo Alessandro Santarelli conversando sobre isso e tantas outras coisas que nós queremos conversar, tá bom? Não saia daí. Mas antes de ir, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus colaboradores. Quero mandar um abraço especial para a Pirâmide de Materiais de Construção. Vai construir ou vai reformar? A Pirâmide é o melhor lugar porque a Pirâmide é o universo da construção, tá bom? E também para Pisão, Pisos e Revestimento. Acabou a construção, quer fazer aquele acabamento, aquele revestimento bacana? É a Pisão que você vai procurar, tá? E também um abraço especial para o meu amigo Cledivaldo do restaurante El Sossego. Tá chegando a hora do almoço, tá com fome, a barriga tá roncando, né? Restaurante El Sossego é o lugar onde você vai e se alimenta bem, com qualidade, ambiente climatizado, estacionamento próprio. Tenho certeza que se você ir lá, você não vai se arrepender, tá? Agora eu já vou para o intervalo comercial e quando eu voltar, eu já vou estar com esse homem de Deus aqui conversando sobre esse assunto que vai agregar muito no teu conhecimento. Não saia daí. Já voltamos. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394.
Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você, no Cacoal Shopping. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que legal, que bom que você está aí, reverendo. Deus te abençoe. Amém, pastor Zenaldo. Gente, eu prometi para vocês que ao término do nosso intervalo comercial estaria com o homem de Deus aqui. Pois é, está aqui comigo, para mim é um grande prazer, reverendo Alessandro Santarelli. Olha, pai, filho, amigo, servo, esposo, o que mais eu poderia falar do Santarelli? Ou o que mais o Santarelli fala do Santarelli? Eu acho que desses predicados que o pastor destacou aí, eu creio que sobretudo servo de Deus. Olha, né? Que bacana. Então a gente se coloca aqui na condição de servo de Deus, é um privilégio poder participar do programa Palavra Viva. Muito me honra, pastor Zenaldo, o convite por estar nessa manhã aqui com o irmão, falando aos seus ouvintes, compartilhando também da Palavra de Deus, da nossa experiência ministerial e falando sobre um assunto que eu julgo ser de extrema importância e extremamente atual, que é a questão do posicionamento cristão diante da política. Extremamente necessário, né? Muito, muito necessário. Nós, como cristãos, nós não podemos de forma nenhuma nos omitir sobre qualquer assunto que a nossa sociedade exija de nós um posicionamento. Reverendo, eu não ia entrar nesse assunto agora não, mas já começando, deixa eu levar uma linha de raciocínio. Nós estávamos até conversando sobre isso fora das câmeras. Durante muito tempo, alguns líderes, pastores, né, deram muita coisa para o diabo, né? Deram futebol para Satanás, deram exercício físico para Satanás, deram a televisão para Satanás, alguns tentaram dar a internet para Satanás, deram a política para Satanás. Tudo isso pertence ao diabo? Na verdade, em especial a questão da política, eu creio que a separação entre igreja e Estado, que foi uma das principais bandeiras do protestantismo, fez com que, de fato, a igreja visse a política como algo maligno, como algo satânico, né? E essa visão foi extremamente prejudicial para a formação de novos membros, para a formação de uma liderança evangélica, né? Então eu creio que recentemente a igreja ela tem redescoberto a sua importância, a sua relevância e tem oferecido sim grande contribuição a esse tema. Mas de fato eu creio que, como os nossos pais no passado, né, os pioneiros do protestantismo, né, lutaram justamente pela separação entre igreja e Estado, né, o Estado laico, criou-se então esse antagonismo, essa separação, e que agora nós estamos aí procurando encontrar o nosso espaço, o nosso posicionamento na sociedade, no que se refere à questão política. Talvez se os nossos pais não tivessem dado isso com tanta facilidade, se tivessem buscado um pouco mais, hoje seria mais fácil? Por que eu pergunto isso? Hoje nós, como líder,
nós estamos tendo que quebrar alguns conceitos, ou talvez alguns preconceitos, ou opiniões formadas em cima de outras opiniões de pessoas que não estavam capacitadas para talvez influenciar ou talvez falar sobre o devido assunto. Quer, por exemplo? Dias eu até dei esse exemplo aqui. Certa feita alguém me liga de Cuiabá, né? Pastor, eu preciso de um conselho. Falei, querido, se eu puder te servir. Pastor, olha, eu estou muito chateado com o meu pastor aqui, eu congrego na denominação X, estou muito chateado porque eu fui fazer uma compra de um apartamento, fui conversar com o meu pastor, ele me aconselhou que eu deveria comprar. Depois que eu comprei, muitas coisas aconteceram, deram erradas e aquele apartamento eu paguei um preço maior e tal. Eu falei, querido, talvez seja porque você procurou a pessoa errada para buscar um conselho nesse ramo. Qual que é a formação do seu pastor? Ele é formado nessa área, ele é preparado para dar um conselho de investimento de imóveis? Falei, então talvez se você tivesse procurado alguém preparado para isso, seria mais fácil. O problema é que hoje as pessoas olham para nós como se nós tivéssemos resposta para tudo, argumento para tudo, explicação para tudo. Perfeito. Lógico que nós estamos nos preparando cada vez mais. Sim. Né? E é necessário essa preparação. Mas também não sei até onde é ético falar de alguém que não está aqui, mas a nossa responsabilidade hoje, pastor, como líderes, como pastores, como pessoas que influenciam pessoas nesse contexto de quebrar barreiras que foram criadas algumas vezes pelos nossos pais, antepassados, né? Como que nós devemos lidar com isso, principalmente no termo política? Eu creio, pastor Zenaldo, que na verdade nós como líderes precisamos ajudar as nossas igrejas a terem uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Eu creio que talvez um dos graves problemas que temos é olharmos a sociedade de forma fracionada. A partir do momento em que a gente ajuda a igreja a ter uma visão holística, uma visão do todo, isso vai facilitar muito o engajamento cristão em várias partes da sociedade. Então eu creio que a nossa maior contribuição seja nesse sentido, né, de ajudar as nossas comunidades, as nossas igrejas a construírem uma cosmovisão cristã. Para aquele que agora está lá em casa nos assistindo, nós respeitamos a sua opinião, tá bom? Se você abrir seu coração, abrir seu entendimento, talvez você mude de opinião, concernente política, religião. Mas para aquele que está em casa agora, pastor, que está lá, já está blindado ou já tem o seu conceito formado sobre isso, qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Pensando biblicamente, nós precisamos sempre estar abertos à mudança. A própria palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, diz que nós devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, constantemente a Bíblia nos chama ao desafio do crescimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, a partir do momento que, como discípulo do Mestre, eu me fecho ao conhecimento, eu me fecho ao aprendizado bíblico, eu, de fato, deixo de cumprir a minha vocação, eu deixo de cumprir a minha missão e renego o meu chamado como discípulo. O discípulo é aquele que é aluno. E o aluno tem que estar sempre pronto a aprender. Então eu faço aqui um apelo junto com o pastor Zenaldo aos nossos ouvintes dessa manhã, que de fato nós possamos abrir a nossa mente a fim de que possamos ter à luz das Escrituras uma nova forma de enxergar não apenas a esfera política, mas a esfera geral, a esfera global, e nós possamos ter uma mente cristã. Pastor, por favor, enquanto o senhor falava sobre esse assunto aqui, senti um desejo imenso no coração de orar. Acho que isso vem de Deus, não vem de Deus? Amém. Por claro, favor. Com certeza. O senhor pode orar por nós, por favor, nesse sentido, para que de fato o Senhor possa nos conduzir a levar conhecimento para os lares que agora está nos acompanhando? Vamos orar? Pai, graças nós te damos. Verdade, Senhor. Por esse meio de comunicação, a televisão, que nos permite hoje, ó Deus, comunicar a Tua Palavra de uma forma eficaz, de uma forma clara. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão ouvindo também desse programa. E nós humildemente colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Desejamos, ó Pai, servir ao Senhor. Transmitir, ó Pai, a Tua verdade, ó Deus. Falar daquilo que a Tua lei, ó Deus, nos ensina.
E eu peço a Deus que o Espírito Santo nos conduza, que cada palavra dita aqui nesse programa glorifique e exalte o Teu nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, contribuir para a expansão do Teu reino sobre a face da terra, para o crescimento da igreja fiel em Cristo Jesus. Pai. Nós oramos, ó Deus, consagrando esse programa, consagrando essa conversa, essa entrevista, no nome de Jesus. Por favor, Amém. Amém, amém. Que bênção. Quando nós pensamos no termo reverendo, é um termo bastante normal no meio da igreja, né? Mas, afinal de contas, o que é um reverendo? Explica para quem está em casa. Esse é um termo cunhado já na Reforma, né? Que dá a ideia de quem merece reverência, né? Quem merece respeito, né? Mas, na verdade, nós entendemos que a nossa vocação é o pastoreio. Sobretudo, esse mesmo que seja um título formal, eu me sinto muito honrado em ser considerado pastor da Igreja de Cristo. Não somente honrado, mas eu digo sobre uma grande responsabilidade. Não existe algo tão pesado quanto ao cuidado das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, nós somos pastorzinho, cuidando do rebanho que pertence ao nosso Redentor. Então, eu até prefiro que me chame pastor Zenaldo de pastor, de servo do Senhor. Pastor Santarelli, o senhor é pastor da Presbiteriana do Brasil, em Cacoal. Tem quanto tempo que está em Cacoal? Isso, eu estou há 6 anos aqui na cidade de Cacoal, né? Eu sou ministro ordenado pela Igreja Presbiteriana há 20 anos. E em todo o meu ministério eu servi ao Senhor aqui no estado de Rondônia. Comecei a minha carreira ministerial em São Miguel do Guaporé. Olha, Zona da Mata. Zona um abraço da para vocês da Zona da Mata, Rolando de Moura, Nova Brasilândia, Alta Floresta. Deus abençoe vocês. Nosso carinho aos que estão acompanhando nosso programa. Depois Deus me deu o privilégio de servi-lo em Ji-Paraná, na primeira igreja, por 2 anos. Depois tive 10 anos em Ouro Preto, servindo ali ao Senhor também. E agora, nesses 20 anos de ministério, estou no meu 4º campo aqui na cidade de Cacoal. E hoje, além de pastor local, o senhor também ocupa várias funções aí, preside alguns meios aí. Deus tem nos dado esse privilégio, né? Atualmente eu estou presidente do nosso presbitério, essa é uma linguagem própria da nossa denominação, mas presbitério é um conjunto de igrejas de uma determinada região. O nosso presbitério aqui é chamado Presbitério Sul de Rondônia. Temos também a função de secretário executivo do Sínodo. O Sínodo é um conjunto de presbitérios. Então, aqui no estado de Rondônia, nós temos o Sínodo Noroeste do Brasil. E também temos o órgão maior de nossa igreja, que é chamado Supremo Concílio. E Deus tem me dado o privilégio e a graça de servir ali também a nossa denominação no âmbito nacional, na Comissão de Sistemas e Métodos. É uma comissão que trabalha com a parte de desenvolvimentos de relatórios, prestações de conta e o acompanhamento dinâmico de nossa denominação. Que bacana, que legal. Gente, por que eu faço essas perguntas, né? Nós, pastores, nós temos dificuldade de falar sobre essas coisas, sabe? Não é verdade, pastor? Nós temos dificuldade de algumas vezes nos apresentar. Mas eu creio que isso é fundamental, porque sobre o assunto nós vamos conversar aqui, então tudo agrega. Além de tudo isso, pastor, qual é a formação do senhor? Bom, eu tenho formação em teologia, concluí meu bacharelado em teologia. Depois eu tive o curso de reconhecimento do bacharelado em teologia pelo MEC, pela faculdade Facetem. E recentemente concluí o meu mestrado em teologia histórica e agora estou cursando doutorado pelo Centro de Pós-Graduação Andrei Jumper, em São Paulo. Ele é um instituto de ensino de nossa própria denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Da onde que veio eu sei que isso veio da parte de Deus, do Espírito Santo, mas quando se fala em família, da onde que veio esse incentivo para o ministério pastoral? Tem alguém na família que já era pastor? Porque o meu avô é pastor, né? Então foi dando essa sequência. Pastor Zenaldo, a minha vocação, o meu chamado é algo peculiar. Eu creio que, na verdade, o chamado ele é peculiar mesmo, né? Eu tive o privilégio de passar a minha infância e adolescente na Igreja Presbiteriana do Brás, na cidade de São Paulo. E quando adolescente, eu fui tomado por aquela frieza. Já veio do berço, então? Não, assim, a questão de ser membro da igreja, sim, né? Mas a vocação pastoral foi algo muito interessante. Eu era adolescente, eu me lembro isso claramente. Um dia eu estava olhando meu pastor pregar e no meu coração o pastor disse: tá aí uma coisa que eu não quero fazer na vida, é isso. E aí, eu gosto muito de ouvir isso, porque a maioria é assim. E aí eu tive um período, pastor, que eu me afastei da igreja.
E um dia o Espírito Santo trouxe o quebrantamento ao meu coração e com 17 anos eu voltei à igreja. E eu me lembro que era em outubro de 1993, era uma conferência de missões na igreja. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, no Brás, bem ali no centro. Sei. E através do pastor Antônio Elias, eu me lembro bem, um senhor já de idade, falecido, ele estava falando sobre o sacerdócio levítico, falando sobre o servir a Deus, e ali o meu coração foi tocado. E aí eu comecei a relutar e fui pedir ajuda ao meu pastor. Com 17 anos, com 17 um jovem já, né? É. Com 19 anos eu já ingressei no seminário. E assim, eu louvo a Deus, por 23 anos eu estava formado pastor. Olha que bênção. E desses anos todos aí servindo ao Senhor. Mas foi assim, não tive alguém da família, pastor Zenaldo, que me influenciou. Na verdade, assim, muita relutância ainda quando jovem, eu olhava assim com uma certa antipatia à atividade do ministério pastoral, mas foi tocado pela palavra, tocado pelo Espírito Santo de Deus em uma pregação, que a minha mente foi aberta, o meu coração foi disposto a servir e fazer a obra de Deus. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que legal. Mais uma vez, obrigado por estar somando conosco, contribuindo. Privilégio, pastor Para mim, assim, é gratificante. É uma honra poder ter esse bate-papo aqui com o senhor, tá bom? Privilégio. Espero que não seja a primeira, espero que seja a primeira de muitas vezes que o senhor possa retornar aqui ao programa para que nós possamos conversar. Vamos fazer alguns pequenos, na verdade, dois trocadilhos aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre o tema cristão. O que é cristão? Muito bem. Ser cristão significa você fazer a opção de servir a Cristo, seguir os passos do Mestre, obedecer à palavra. É uma escolha radical, é uma opção de vida diferente desta que o mundo tem a nos oferecer. É ouvir a voz de Cristo, é renunciar às suas próprias vontades, é dizer não ao seu desejo pessoal, é o negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. Não existe a vida cristã sem sacrifício, sem renúncia, mas consciente de que vale a pena, de que realmente é gratificante, é prazeroso, traz sentido e significado à nossa existência servir o Mestre. Além dessa terra aqui, além de ter o prazer nessa terra, o que mais nos espera, pastor? Somente pelo fator de nós de fato sermos cristãos genuínos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que são os seus, né? Nós cremos no novo céu e na nova terra. Ser cristão, respondendo ainda a sua pergunta, pastor Zenaldo, significa ser peregrino. Saber que a nossa existência aqui ela é efêmera, ela é passageira e que nada desse mundo se compara à glória do novo céu e da nova terra. Então essa é a nossa convicção, isso é que move o nosso coração, a certeza de que aqui nós apenas estamos de passagem, mas o eterno nos espera para uma vida de glória junto a Ele. E o que é política? Política. A gente pode definir política como a arte de governar, a arte de presidir, né? Por que falamos tão pouco, então, pastor, sobre política? Nós, como pastores, como líderes, por que ainda existe essa barreira se é a arte de governar? Por que temos tanta facilidade para falar sobre o que é ser cristão, né? E temos tanta dificuldade para falar sobre política? Eu creio que, na verdade, como o pastor mesmo disse no início do programa, né? Nós acabamos renegando esse assunto a uma esfera secular e até em alguns círculos evangélicos esse assunto é visto como algo maligno, como algo que não é digno nem que o cristão venha a falar sobre esse assunto. Então eu creio que esse seja o primeiro ponto. O segundo ponto também é o despreparo da própria liderança. Confesso que falo também de mim. Não é um assunto que muitas vezes nós nos atrevemos a estudar, a procurar, a conhecer, e a nossa insegurança quanto a esse tema leva-nos muitas vezes a nós não tomarmos uma posição, a não falarmos com clareza sobre esse assunto junto à nossa igreja. Então eu creio que talvez seja esses os dois principais pontos, pastor Zenaldo. Eu creio que termos renegado esse assunto a uma esfera secular, ou até em alguns círculos evangélicos mais radicais, a uma esfera maligna, e também o nosso próprio despreparo, a nossa própria negligência
em estudarmos, refletirmos sobre esse assunto. É muito comum a gente ouvir pastores que falam: olha, já tem tantas coisas na igreja para fazer, eu já tenho tantas outras atividades que eu preciso me envolver, não vou perder o meu tempo pensando na questão política, né? Então, eu vou voltar ao meu argumento anterior. Eu creio que a partir do momento em que nós formamos em nossas igrejas uma mentalidade holística, construímos uma cosmovisão cristã saudável, naturalmente teremos mais facilidades em tratarmos sobre o assunto política e outros assuntos que ainda são delicados no meio evangélico. Se o senhor não dominasse um pouco mais o assunto, certamente não convidaria o senhor para falar sobre este assunto. Só convidei porque eu sei que o senhor tem um certo domínio sobre este assunto. Porque eu entendo que você tem que ter uma responsabilidade de quem está em casa. Perfeito. Eu não vou trazer alguém aqui para falar sobre o assunto que ele não domina, porque eu estarei sendo irresponsável com o meu público que está em casa. Eu também sei que o senhor é apaixonado por leituras. Qual livro que o senhor, nesse sentido, indicaria para quem está em casa? Visões Políticas e Ilusões do Dr. David, edição Vida Nova. Este livro é um divisor de águas, podemos dizer, na minha formação, no meu entendimento sobre esse assunto, né? Hoje nós vivemos, pastor Zenaldo, uma época de radicalismos, de extremos. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, né? E na verdade o cristão ele não é nem de direita e nem de esquerda. Na verdade o cristão ele já tem a sua construção, ele já tem os seus valores definidos. E eu tenho dito isso em algumas oportunidades, que qualquer cristão que se posicione dizendo: eu sou de direita, eu sou de esquerda, ele já está totalmente equivocado. Cristão ele é cristão. E ele vai encontrar os seus valores políticos dentro da sua cosmovisão bíblica. Então, a partir desse momento em que ele, na palavra, encontra os seus valores, encontra os seus princípios, ele não precisa se posicionar nem de direita e nem de esquerda, mas ele vai encontrar candidatos que mais se ajustem ao padrão bíblico estabelecido pelo Senhor na sua palavra. Eu creio que este livro vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. E um outro aspecto bem interessante... Fique à vontade, querido. Para mim está sendo um privilégio de ouvir. Você não tem noção. Pastor Zenaldo, é que ele também trabalha a questão de que toda a ideologia política, na verdade, ela nasce fruto de um coração idólatra. E quando a gente começa a ver as paixões que afloram, né, nas manifestações políticas, né, na questão da agremiação, esse espírito tão aguerrido que a gente vê nos dias de hoje, né? Pessoas que investem tanto da sua energia, até mesmo do seu recurso material, nessas questões partidárias, nessas questões políticas. Na verdade, o que move muitas vezes o coração desses militantes são as suas paixões, a idolatria, aquilo que está no cerne do seu coração. Então, a partir do momento que a gente tem de fato Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós sabemos nos posicionar com equilíbrio e com moderação sobre qualquer assunto, inclusive a questão política também. Qual é o do livro mesmo? Visões Políticas e Ilusões, Dr. David. Ótimo. Esse livro ele vai estar aparecendo aqui no nosso rodapé aqui. Eu creio que esse livro precisa fazer parte da sua biblioteca. Da minha vai fazer, tá, pastor? Eu faço compromisso com o senhor que esse livro vai fazer parte da minha biblioteca, tá bom? Perfeito. Eu trabalho com escala de leituras anuais, né? Então, quando vai chegando dezembro, eu separo os livros que eu preciso mais melhorar algumas áreas, né? Então, eu preparo para mim, para aquilo que eu quero evoluir naquele ano, né? Então, para cada ano, eu faço uma projeção de leitura. Compro todas? Às vezes sim, às vezes não. Eu sei bem o que é isso, pastor. Porque em todas eu também tenho um princípio de todo ano ler a Bíblia capa a capa. Eu coloquei com o princípio de vida desde quando eu conheci a Cristo, então todo ano, dessa aqui, todo ano eu bato essa meta, né? Os outros nem sempre eu bato. Algumas vezes sim, outras vezes não, mas prometo para o senhor que esse livro vai fazer parte da minha biblioteca, tá bom? Quando eu ler, vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Pastor, essa pergunta aqui ela é um pouco grande, né? Mas ela envolve muitas coisas que já falamos, mas eu quero ratificar um pouco mais. Olha, entre tantos termos que podemos utilizar para a palavra política, gosto mais do termo que afirma que política é a arte ou a ciência de governar, né? Detalhe,
Quando se busca pelo sinônimo da palavra política, encontra-se as palavras administração, direção, governação, governo, organização e regime. Se isso é política, né? Ou seja, administração, direção, governo, organização, se nós encontramos isso como sinônimo de política, então nós podemos afirmar que ela é necessária e que precisa estar em todos os ambientes? Sem sombra de dúvida, a política ela é imprescindível e conscientes ou inconscientes nós somos seres políticos. Porque nós estamos diretamente envolvidos com a questão de administração, estamos inseridos num contexto em que temos as autoridades civis que exercem influência sobre a nossa vida. Então, é impossível nós não nos posicionarmos, é impossível nós negarmos, melhor dizendo, a influência do meio político sobre nós. Eu quero dar exemplo de alguns personagens que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que falam justamente sobre a questão política. Sim? Por exemplo, nós encontramos José do Egito, que no seu tempo ele se tornou o segundo homem mais importante de toda a história, estando abaixo apenas de Faraó. Ele foi um grande estadista, né? Ele preparou o Egito para um momento de muita adversidade. Foram 7 anos de escassez de recursos, né? Foram 7 anos de fome sobre a terra do Egito. Porém, através da instrumentalidade, claro, do Senhor, né? José foi o responsável por preservar a vida no Egito. Um outro estadista também que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, eu não vou entrar na questão da monarquia. Fica à vontade. Mas eu vou destacar aqui Daniel. Daniel ele também foi um exílio político em um ambiente de adversidade. Ele influenciou o governo dos caldeus, mais especificamente a questão da Babilônia, e do seu tempo ele se tornou um dos 5 homens mais influentes. Sobre a sua tutela estavam ali várias regiões, várias cidades que ele, como governador, ele se reportava diretamente ao imperador Nabucodonosor. Então nós podemos observar na história que homens tementes a Deus, servos do Senhor, marcaram a história da humanidade exercendo funções políticas extremamente importantes. E o mais notável de tudo isso, sem se corromperem. Poderíamos falar também de Esdras e Neemias? Sem sombra de dúvida. Poderíamos falar? Sem sombra de dúvida. Esdras e Neemias também foram outros grandes estadistas. Então a gente pode observar que no Antigo Testamento nós encontramos a referência de homens que marcaram o seu tempo, que influenciaram a sua geração e estão com seus nomes na história da humanidade por exercerem um papel extremamente importante na política e como homens tementes a Deus. Eu quero fazer esse destaque aqui, não se corromperam. Então a gente costuma ouvir, pastor Zenaldo, que o cristão não deve entrar na política porque ele há de se corromper. Eu não consigo, aos que me ouvem, encontrar nenhuma fundamentação bíblica para isso. Pelo contrário, eu vejo homens que entraram sim e se corromperam, mas existem bons exemplos de homens como esse que nós acabamos de falar, pastor Zenaldo, que fizeram a diferença sem se corromper. Então, se porventura temos algum jovem, ou até mesmo alguém já mais experiente, maduro, que pensa em se aventurar no campo da política e que é um cristão temente a Deus, um servo do Senhor, você pode sim engajar-se na questão política, mas coloque a sua vida diante de Deus. Firme com o Senhor um propósito de ser como José, como Daniel, Esdras e Neemias, como o pastor Zenaldo bem lembrou aqui, homens que influenciaram o seu tempo, políticos habilidosos que não se corromperam, mas que engrandeceram o nome daquele que o chamou. O poder só revela o coração? Sem sombra de dúvida. Na verdade, você dá poder a um homem e você vê do que é feito o seu coração, né? Na verdade, particularmente quando eu olho as Escrituras, eu sei que o meio influencia, mas não é determinante. Sim. O coração do homem, ele revela o que já está ali, né? Já está ali a corrupção, a maldade, a desonestidade, e o cenário proporciona vir à tona aquilo que já estava no coração do homem. Então, aqueles que de alguma forma entram na política e se perderam, de alguma maneira eles já iriam se perder. Na verdade, já estavam perdidos. Já estavam perdidos. Ótimo, perfeito. Porque foi o meio ali que eles encontraram a possibilidade de externar aquilo que já estava dentro do seu coração. É com muita tristeza que a gente fala isso, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas acostumaram a encontrar desculpa para os seus erros, justificativa para as suas falhas.
E isso tem feito com que muitas pessoas também não enxerguem os seus erros, não reconheçam os seus próprios pecados e culpam o meio por causa disso. Então, essa negligência, essa omissão, esquivar-se de compromissos políticos é fruto dessa realidade, de pessoas muitas vezes que ainda não passaram por um processo de transformação, por um processo de regeneração. Tá vendo por que você não pode perder esse programa? Gente, nós falamos, todo programa nós repetimos a mesma coisa e não vamos cansar de repetir. O programa Palavra Viva não tem como objetivo levantar uma religião, uma denominação, a placa de igreja ou qualquer coisa parecida. O programa Palavra Viva tem como responsabilidade com você que está em casa, não levantar o nome de um pastor ou qualquer coisa parecida, mas levar para você, de fato, conteúdos que venha agregar, acrescentar no seu dia a dia, que venha de fato quebrar tabus. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Certa feita, pastor, alguém me diz, Reinaldo, quem não senta para aprender, nunca pode ensinar. E o aprendizado, ele custa, primeiro, você querer. Tempo, dedicação, empenho. E nós nos organizamos para levar até você. Ele não está falando do que ele pensa, é do que a Bíblia dá base para pensar. Estamos respaldados pela palavra do Senhor. Até porque, né, pastor Reinaldo, a pior coisa que seria para os ouvintes é ouvir o que eu penso. Então, para livrá-los do mal, eu procuro de todas as formas externar aqui o que a palavra de Deus diz, né? Então, a nós que foi confiado o ministério pastoral, nós precisamos sempre ter isso em mente, né, pastor? Fato. Que a nossa responsabilidade é sermos apenas a boca do Senhor, falarmos aquilo que Deus quer que o seu povo ouça. E a pior coisa que pode acontecer a uma igreja é ela ouvir apenas a voz do seu líder. Ela tem que ouvir através do seu líder a voz do Deus que nos chama. Fato. Eu tenho uma pergunta, pastor, para o senhor. Eu vou te fazer uma pergunta, o senhor vai nos responder ela quando voltarmos do intervalo comercial. Perfeito. Pode? Claro. Política e cristão podem andar juntos? Não responda não. Deixa eu agradecer aqui parte dos meus colaboradores. Olha, Eleandro da Rede Poço Machadão. Leandro, Deus abençoe sua vida e graças a Deus, né, superou o Covid. Orei pela sua vida, tá varão? Deus te abençoe. Lembrando que a Rede Poço Machadão se faz presente com 5 postos em Cacoal. Lá no Riozinho, ao lado da Havan, na Porto Velho temos 2 postos e lá no Greville. Quer abastecer bem com qualidade? Rede Poço Machadão, porque é parceiro do programa Palavra Viva, tá bom? Glória a Deus pela vida do Eleandro, que é o empresário aí da Rede de Poço Machadão. E também um abraço especial, por falar em político, um abraço especial para o meu amigo deputado estadual Cirone Deiró. Cirone, pastor, quando eu fui começar este programa, o Cirone é amigo meu particular, padrinho meu de casamento, trabalhei na empresa dele, então é alguém que eu tenho um relacionamento assim muito próximo, minha esposa trabalha com ele, então assim, alguém que eu amo de paixão. Deputado Cirone, nosso abraço também. Quando nós fomos começar o programa Palavra Viva, a primeira pessoa que eu procurei, porque nós precisávamos de um suporte financeiro para isso, falei, Cirone, você me ajuda? Ele falou, Reinaldo, eu tenho isso por responsabilidade por você. Enquanto você quiser apresentar esse programa, eu tenho responsabilidade de particularmente estar investindo financeiramente para ajudar você nas suas despesas mensais. Então, Cirone, muito obrigado, porque você foi um dos meus primeiros parceiros, junto com a Pirâmide, a contribuir financeiramente para que esse programa possa permanecer no ar. Deus abençoe e parabéns pelo mandato que você tem exercido aí como deputado do estado de Rondônia, tá bom? Um abraço para você, para a Noeli, para as crianças, para os cachorros, para todos vocês aí. Deus abençoe, tá? Gente, agora eu vou para o intervalo comercial e eu já volto. É tudo muito rápido. E quando eu voltar, o pastor vai responder. Política e cristão podem andar juntos? Fique aí que você vai ter essa resposta. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda
ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Cacoal agora tem um plano familiar, benefícios que todos podem pagar. Previnorte, plano de assistência familiar. Para fazer da sua vida uma vida tranquila, com um pouquinho mensal, uma rede de clínicas de diversas especialidades à disposição de sua família. Farmácia, clínicas odontológicas, ambulâncias para simples remoção e auxílio funerário humanizado. Previnorte, plano de assistência familiar. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você no Cacoal Shopping. Falei para vocês que nós voltamos muito rápido, pois é, já voltamos. Pastor, bate e pronto. Bate ponto, né? É bate ponto? Bate pronto. Bate e volta. Ok. Pum. Política e cristão podem andar juntos? Claro. O cristianismo, ele engloba todos os setores da vida, ele engloba todos os aspectos da sociedade. Não existe esfera em que o cristianismo ele não possa contribuir, não existe esfera em que o cristão não possa se posicionar. Então, a política faz parte da vida do cristão, faz parte da existência do homem e, com certeza, nós não podemos nos calar, negligenciar, nos omitir. O cristão ele deve fazer a diferença, não sendo de direita ou nem de esquerda, mas se posicionando firmemente com seus valores enraizados na palavra de Deus. Deus abençoe. Pastor, deixa eu ver uma pergunta aqui no coração, eu vou te perguntar. Vamos dizer que o membro Y da minha denominação, né, filho meu na fé, pastoreio, ele me procura e ele diz: pastor, eu quero colocar meu nome à disposição da sociedade para concorrer aí à função de vereador, né? O que eu devo avaliar nele para dizer se eu apoio ele ou não? Qual o princípio que eu preciso ver na vida dele para dizer: eu vou te ajudar? Eu creio, pastor, 3 coisas. Primeiro, a intenção, o que move. Segundo, a sua condição, se ele tem um exemplo de vida, se ele tem condições morais para exercer um quadro público. E em terceiro, a própria aprovação da igreja. Ótimo. Eu creio que é importante a própria comunidade cristã aprovar aquele que se apresenta ao pleito. Se ele não tiver o apoio da sua própria casa, se não tiver o apoio da sua própria igreja, como este pode pleitear um cargo público? Então, eu creio que são essas 3 questões: a intenção, a condição e a aprovação da igreja. Existe político, politicagem e eleitores. 3 classes. Ou não podemos dizer, dizer a politicagem como uma classe. Mas um meio que alguns usam para chegar ou para conquistar aquilo no qual ele coloca o nome lá para pleitear. Existem políticos ruins? Sem sombra de dúvida. Como em todos os setores da sociedade, você sempre vai encontrar os bons e os maus. Você vai encontrar os bons comerciantes, os maus negociantes. E, infelizmente, você vai encontrar também os bons pastores e os maus pastores. Na política também não foge a essa realidade. E eleitores? Existem eleitores bons, eleitores ruins? Também existem, os bons eleitores e os maus eleitores. Qual que é o perfil de um bom eleitor e de um mau eleitor? O perfil de um bom eleitor é aquele que, de fato, ele pensa num candidato, ele analisa o candidato e ele vota
de acordo com a intenção e com a condição do candidato. Ele, depois de um exame, ele viu que aquela pessoa tem condições morais, intelectuais, para poder exercer um cargo público. O mau eleitor é aquele que vende o seu voto, é aquele que corrompe o seu privilégio que tem de escolher o seu candidato. Então é muito fácil desse sentido nós identificarmos o péssimo eleitor. É aquele que vende o seu voto, é aquele que se corrompe, é aquele que de forma deliberada e intencional tem como objetivo, como meta, colocar alguém em um cargo público pensando em levar alguma vantagem, ter algum benefício com isso. Esse é o péssimo eleitor e, infelizmente, a grande maioria de nossa sociedade assim o pensa. Isso é politicagem ou não? É uma parte da politicagem. O que é politicagem, pastor? É uma das engrenagens da politicagem. Eu quero definir o termo politicagem como o mau uso da arte do governo, né? Então, se definimos anteriormente a política como a arte de governar e de presidir, a politicagem é o mau uso dessa arte, o mau uso da política para o seu próprio interesse ou para o interesse de um grupo determinado. Isso eu defino como politicagem. Talvez seja por causa da politicagem que hoje muitas pessoas têm uma má impressão ou deu a política para o diabo. Eu creio que são duas coisas distintas. A primeira, a questão que o irmão colocou, sobre a aversão política, sem sombra de dúvida, né? A corrupção, a desonestidade tem feito com que as pessoas tivessem uma aversão política, né? E a falta de esperança também. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a gente vê um quadro de desesperança muito grande. Então, além da corrupção, além da desonestidade, a falta de uma perspectiva de tempos melhores tem feito com que muitas pessoas se distanciassem do meio político. E o outro aspecto é teológico, essa questão de ter colocado a política no colo do diabo seria uma má interpretação bíblica, uma má compreensão das Escrituras Sagradas. Por favor, abra para mim aqui Romanos capítulo 13. Enquanto o senhor abre Romanos 13, eu vou agradecer aqui parte dos meus colaboradores para que nós possamos ganhar tempo, porque o programa passa muito rápido. Gente, deixa eu mandar um abraço especial aqui para a empresa Previnorte. Você precisa de um plano de saúde onde vai se fazer presente na sua vida quando você precisar? A Previnorte está aí para te servir desde o nascimento até o óbito. Por quê? Porque todos nós, a um momento, teremos que encarar a morte. E a Previnorte tem um plano que lhe atende quando mais você precisar, tá bom? Chegou o final de semana, quer fazer aquela feirinha, aquele churrasquinho, sem aglomeração, gente, por favor, a pandemia ainda está aí, o vírus ainda está aí, mas você precisa fazer as suas compras, Hipermercado Central, lugar onde você vai e você não se arrepende. Um abraço especial para o meu amigo Edenilson, que é o gerente dessa empresa, que é um sucesso em Cacoal. Deus abençoe vocês, toda a família Hipermercado Central. Romanos capítulo 13 nos faz menção, vamos ler até o versículo 6 ou 7? 7. Vamos lendo aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Pastor, em cima de Romanos capítulo 13, esse texto aqui, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, por favor, mas é um texto que não dá para defender uma autoridade espiritual, ou dá? Esse texto aqui é um texto no qual Paulo escreve pensando nas autoridades governamentais, ou não? Eu creio que esse texto, em Romanos capítulo 13, ele se aplica às duas esferas de autoridade. Eu creio que esse é um texto que pode ser, sim, aplicado às autoridades eclesiásticas,
as autoridades espirituais, como o irmão fez Sim. menção, mas em especial pelo contexto, principalmente a partir do versículo 6 em diante, fica claro também que Paulo ele tem aqui em mente as autoridades civis. Vale destacar também o contexto dessa carta, né? Fato. Paulo está escrevendo à igreja de Roma, a igreja que estava localizada na sede do Império Romano, e já provavelmente nesse período havia uma certa inquietação por parte da igreja com algumas questões que envolviam Principalmente o Império. porque quem era o governo, né? Exatamente. É claro que Paulo escreveu antes da perseguição, né, essa carta, mas já havia uma certa inquietação com a presença cristã dentro do Império. E no versículo 2 o apóstolo Paulo vem dizer: de modo que aquele que se opõe às autoridades existe a ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si mesmo condenação. Pastor, a pergunta é: até quando ou eu nunca posso resistir a uma autoridade? O limite de resistência é a própria palavra de Deus. Tudo aquilo que as autoridades civis impõem ao homem que esteja de acordo com a palavra de Deus, abaixo da palavra de Deus, o homem deve total obediência às autoridades civis. Nós, como cristãos, nós podemos desobedecer às autoridades civis, e isso eu falo com temor imenso no coração, quando as autoridades civis impuserem sobre nós qualquer coisa, por exemplo, que vá contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, este é o nosso limite, essa é a nossa consideração aqui. Então, eu devo sim pagar os meus impostos, cumprir as leis, respeitar os limites de velocidade, estacionar meu carro no lugar que é determinado pelas autoridades competentes, honrar todos aqueles que prestam serviços, respeitar o servidor público, acatar todas as regulamentações impostas pelo Estado, desde que essas não me obriguem, não me levem a pecar contra Deus. A partir do momento que me é imposta uma lei que me leve a pecar contra o Senhor, eu devo, por consciência a Ele, respeito maior ao nosso Deus, não acatar tal determinação. Falo isso com santo temor no coração. Eu vou dar um exemplo aqui. Se me proibirem de pregar o Evangelho, se algum dia o Estado tirar de mim a liberdade de proclamar o Evangelho, eu desobedecerei o Estado, pregarei a palavra. Pedro de Deus, fez isso? mesmo que me custe, pastor, a minha própria liberdade. Eu creio. E eu falo isso com muito temor no coração. Pedro faz isso na igreja de Atos, né? Quando vão tentar falar, ele fala: não, cabe a mim obedecer a vocês, obedecer a meu Deus. Espera aí. Até aqui eu vou sujeitar, daqui para frente não dá para sujeitar, porque aí já está infringindo aquilo que Deus me chamou para fazer, então não dá para parar. Pastor, veja como isso é tão claro. Eu não preciso abraçar uma ideologia de direita ou de esquerda, ou marxismo, ou um socialismo, ou qualquer coisa. Veja claramente que quando eu volto os meus olhos à palavra e busco na palavra orientação, eu encontro na palavra a resposta certa, como eu devo me posicionar diante da questão política. Versículo 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estáis sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Dever de consciência é eu me olhar no espelho e entender que Deus colocou alguém como autoridade e eu preciso respeitar e honrar aquela pessoa. Como cristão. Dever de consciência se aplica também, nesse contexto em especial, a obediência à palavra. A consciência cristã, ela passa a ser moldada não pelos valores do mundo, mas a consciência cristã, ela passa a ser moldada pela palavra.
Então, a partir do momento que eu me revisto do novo homem, de uma nova mente em Cristo Jesus, a minha consciência deve obediência às autoridades civis, sabendo que estas foram instituídas por aquele que governa, por aquele que está sentado no alto e sublime trono e que tem o controle de todas as coisas. Então, não é por um juízo de valor próprio determinado pelo homem, a consciência aqui. Mas o termo consciência deve ser compreendido como a mente moldada pela palavra de Deus. Em outras palavras, é como Paulo está dizendo: você já não anda mais conforme a consciência desse mundo, mas você tem uma consciência moldada pelas Escrituras. E com base nessa consciência talhada e formada pelas Escrituras, obedeça às autoridades, lembrando que estas são constituídas pelo Deus Altíssimo. Certa feita, os fariseus vão mais uma vez questionar Jesus, indagar a Jesus. E eles levam ali uma moeda, né? E naquela moeda eles querem, né, colocar Jesus contra a parede, né? E Jesus responde para eles: dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. Qual a lição que Jesus queria nos ensinar com aquilo? Que toda autoridade de fato é instituída por Deus, e mesmo que possamos achar pesadas e injustas as taxas de impostos que nós cobramos, aí um tema bem atual, né? Nós devemos, por dever de consciência e obediência, pagarmos os tributos que lhes são impostos pelo Estado. O que a gente pode fazer é, na hora de votar, pensarmos em escolhermos representantes que possam lutar por uma melhor condição social. Homens que não façam da política um meio para o seu próprio enriquecimento, mas para que lutem, de fato, para que sejam cobradas taxas justas de impostos. Os impostos são importantes. Os impostos mantêm, podemos dizer, a estabilidade social. Por meio dos impostos, hospitais são construídos, escolas são construídas. Então a gente não pode negar a importância dessas taxas, a importância desses tributos, mas também precisamos lutar para que sejam cobrados impostos ou taxas justas e equilibradas em nossa sociedade. Então, o que Jesus está dizendo é que nós devemos sim honrar os nossos compromissos como pessoas dentro da sociedade que nós estamos inseridos. Qual o nível, e essa pergunta entre tantas, essa também é fundamental, qual o nível que eu devo encarar para um protesto? Ou seja, até onde eu devo ir com os meus protestos concernente a um governo que eu não concordo com a governança dele, como cristão? Essa é uma pergunta. Pergunto isso, desculpa Entendi. te cortar, não, pergunto ajude, isso, pastor, vai ser bom. Porque eu vejo líderes influenciando seus liderados a ir para a rua, pregar pau, pegar pedra, gritar, a xingar, a perseguir, né? Como conhecedor da palavra, eu não consigo ver um embasamento bíblico para isso. Eu não consigo enxergar na Bíblia um respaldo bíblico para que um líder, um pastor, possa incentivar a sua igreja a ir para a rua, a xingar um prefeito, a xingar um governo, qualquer coisa parecida. Jesus não fez isso, Paulo não fez isso e Pedro não fez isso. Então a Bíblia eu não consigo encontrar respaldo para isso, né? Mas a pergunta é: qual é o limite para isso? Até onde eu devo ir com os meus protestos? Hoje nós sabemos que temos as redes sociais, né, onde cada um escreve o que pensa, fala o que pensa, e muitos cristãos, por não ter o conhecimento, acabam falando algumas asneiras que você olha e fala: mas esse cara não tem princípio cristão. Mas a pergunta é: qual é o limite para isso? Eu creio que a gente pode colocar como limite a postura cristã. É inaceitável um cristão, por exemplo, tornar-se um vândalo, usar da violência injustamente, causar balbúrdia, quebra-quebra, tumulto, agressões. Então, eu não vejo que o cristão ele não deva se posicionar, não deva protestar. Eu creio sim que o cristão ele deve protestar, mas de uma forma equilibrada, respeitosa, coerente, comedida, sábia. O pastor Zenaldo foi muito feliz na sua análise. Hoje nós temos as mídias, enfim, mas também o Facebook, YouTube, Twitter e outros meios também se tornaram um campo de guerra. Mas o cristão ele pode levar uma palavra equilibrada, uma palavra sensata, mostrando os erros, os equívocos do governo. Não é errado que o cristão ele faça isso, mas não perdendo a sua essência.
não deixando de ser sal, não deixando de ser luz. É triste e lamentável, principalmente quando a gente vê líderes que se dizem evangélicos, né, estimulando e encorajando, né, a quebradeira, a balbúrdia, o vandalismo e as agressões. Não é esse o caminho que o Senhor da igreja quer que nós, como seus discípulos, venhamos a percorrer. Deus, Ele nos chama à ordem, à paz, à pacificação, né? Nós precisamos ser coerentes com aquilo que Deus nos chama a viver de acordo com a sua palavra. Nós temos 2 minutos, eu preciso te fazer mais 2 perguntas, pá e bola. Qual o seu maior sonho? Eu creio que já os meus sonhos foram realizados, né? O Senhor Deus me deu uma linda esposa, 2 filhos maravilhosos, então hoje eu posso dizer que o meu sonho é para o eterno, me encontrar com o meu Senhor. O pastor tem medo? Tem. Qual o seu maior medo? De fugir ao propósito de Deus, de pecar, de cair e de envergonhar o nome daquele que me salvou. Pastor, obrigado pela sua participação. O senhor não tem noção quanto o senhor foi usado por Deus para contribuir na minha vida, para somar na minha vida. E certamente, para essa pessoa que também estava em casa, certamente hoje o senhor foi assim de fato um instrumento da parte do Senhor, abençoador, não somente para a cidade de Cacoal, mas onde esse programa chegar, porque nós sabemos que hoje, através das redes sociais, nós ganhamos força e muitas coisas bacanas também podem acontecer pelas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Por favor, as suas considerações finais. Pastor Zenaldo, eu que te agradeço. Privilégio imenso estar com o irmão. Promete voltar? Volto. Se o Senhor Deus permitir, nos der saúde e condições, queremos estar em outro programa também. Assim, a minha gratidão, privilégio. O tempo passa rápido demais, né? E eu agradeço também aqueles que estão nos acompanhando, né, o nosso programa, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço. Você que está em casa, você pode discordar de nós, pode? Não pode, pastor? Pode, claro. Fica à vontade. Se você discordar do que foi falado aqui, manda uma mensagem para mim, tira suas dúvidas, nos questiona. Não é pecado questionar, não é pecado perguntar. Se eu não conseguir responder, eu vou passar a pergunta para o pastor Santarelli, ele vai entrar em contato com você, ele vai estar respondendo para você. Combinado, pastor? Até porque, né, pastor, o nosso tempo aqui ele é muito limitado e, claro, as perguntas que foram feitas, a gente poderia, cada uma delas, passar mais tempo discutindo. Então, eu também reconheço a minha limitação e, se porventura não ficou algo claro, me coloco à disposição também, pastor, para responder. Por favor, nos questione, isso não é pecado, não é errado, com certeza. Algumas vezes, talvez alguma coisa, se não ficou claro para o teu coração, nós queremos trazer luz para o teu coração, tá bom? Gente, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua contribuição, obrigado por estar conosco até o término deste programa, que Deus possa lhe abençoar tremendamente. Uma semana de bênção, uma semana de muita paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor olhe para você com bondade e com misericórdia. Uma semana de bênção para você, em nome de Jesus. Cacoal agora tem um plano familiar, benefícios que todos podem pagar. Previnorte, plano de assistência familiar. Para fazer da sua vida uma vida tranquila, com um pouquinho mensal, uma rede de clínicas de diversas especialidades à disposição de sua família. Farmácia, clínicas odontológicas, ambulâncias para simples remoção e auxílio funerário humanizado. Previnorte, plano de assistência familiar. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo.
Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Aqui no Hipercentral você encontra modernidade, conforto, comodidade, variedades, produtos selecionados e ótimos preços. Tudo pensado para atender bem você e sua família. Hipercentral, o hipermercado feito para você, no Cacoal Shopping. O restaurante El Sossego é um restaurante contemporâneo que preserva o aconchego de casa. De portas abertas e seguindo as recomendações da OMS, o El Sossego tem todos os dias um variado cardápio de acordo com o seu paladar. Massas, comida da colônia, peixes, cardápio oriental, feijoada, os pratos tradicionais e deliciosas sobremesas. O El Sossego conta com estacionamento exclusivo. Venha almoçar conosco. Anísio Serrão, Centro. Fone 3441-5394.